quando chega a segunda-feira, infelizmente, a maioria das pessoas voltam para suas rotinas. Quando a segunda-feira chega, cara, o teu dia a dia do trabalho, as tuas tarefas, tudo aquilo vai voltar. E se não for claro quais são os seus reais motivadores, na hora que o desafio aparece, a gente abre mão rápido. E eu quero tomar a liberdade de dividir com vocês alguns aspectos particulares que me motivam. O que eu quero trazer para vocês agora, nesse tempo, é um exercício para a gente ir para o almoço refletindo sobre isso e discutindo. É um exercício. Eu falo que viver de recorrência tem um significado pessoal para cada um. O que significa viver de recorrência? Pode colocar na tela? Essa pergunta que eu quero que vocês respondam. O que significa viver de recorrência para você? Ao longo de todos esses dias, a gente vai seguir aprendendo, pegando táticas, técnicas, aprender a transformar seguidor em venda, entender o seu modelo de negócio, processo de vendas. A gente vai bater em cada um desses pontos. Número de assinantes que eu preciso para alcançar um resultado financeiro que eu quero. Agora, nada disso vai ter real importância se você não tiver claro o que significa para você. Por quê? Porque durante esses dias você vai receber um chacoalhão e você vai sair daqui com um sentimento de que você vai ser capaz de mudar o mundo. Só que a segunda-feira chega. E quando chega a segunda-feira, infelizmente, a maioria das pessoas voltam para suas rotinas. Quando a segunda-feira chega, cara, o teu dia a dia do trabalho, as tuas tarefas, tudo aquilo vai voltar. E se não for claro quais são os seus reais motivadores, na hora que o desafio aparece, a gente abre mão rápido. E eu quero tomar a liberdade de dividir com vocês alguns aspectos particulares que me motivam nesse tempo aqui, tudo bem? Nesse curto tempo até ao nosso almoço, a partir de um lugar que, de alguma forma, você possa ter balizadores ou até identificar se algo disso pode compor dentro do seu quebra-cabeça daquilo que te motiva e tangibilizar em palavras o que te motiva. Porque eu fiz esse exercício. E quando a gente fala de motivação, às vezes a gente pensa assim, a gente liga motivação a talvez uma palestra que vai botar a gente para se agitar, bater palma, né? Uma coisa meio animação de palco ou de plateia, né? Não é isso? Motivação. Fala assim, vai vir aí um palestrante motivacional. Você espera o quê, né? Uma pessoa que vai dizer coisas do tipo, você consegue, vai lá e tal, e dá um ânimo, assim, né? E você sair revigorante. Só que motivação não necessariamente tem relação direta com extroversão. Criando um cenário doido aqui, ó. Imagina uma pessoa que chega na sua casa e pega lá o seu marido ou a sua esposa traindo. Aquela pessoa olha, vê aquela cena, fica quebrada emocionalmente, pega uma arma e mata. Pesado, né? Quando a polícia vai investigar, eles vão investigar o quê? O motivo do crime. Qual foi a motivação do crime? Certamente, aquela pessoa, naquela situação deprimente, ela não estava animada ou extrovertida. Então, a motivação ela tem muito mais a ver com aquilo que nos move internamente e muito menos com yay, uhul, yes, 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 nós vamos chegar lá, acredite, você pode vencer, sabe? Cara, o que te move? O que realmente te move? O que faz você acordar de manhã e enfrentar aquele dia difícil? Ou o que faz você, depois de um dia difícil, se levantar e trabalhar mais um dia? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Se isso não for claro, se você não conseguir tangibilizar isso em palavras, eu gosto de frases, vocês já viram que eu gosto de frases, né? Vai ser mais difícil você sustentar, você seguir nessa jornada que é desafiadora. Obviamente, tudo que a gente cria
nosso evento, nossos programas de acompanhamento e todas essas coisas, visam tornar as coisas mais leves, mais fáceis, mais divertidas, mais rápidas. Porém, independente disso, todos nós temos uma jornada a correr, que tem os seus desafios. Isso nunca vai ser escondido, né? O Juninho falou aqui sobre a produção dos reels e tudo mais, e vídeos. Cara, esse troço funciona. Mas funciona para quem? Para quem faz. Se você não fizer, não adianta. Não vai adiantar. E o que nos faz fazer melhor? Os nossos motivos. E esse é o exercício que eu quero trazer para vocês. Quais são os seus motivos? E eu quero compartilhar um pouquinho dos meus aqui. Um dos motivos é esse aqui. Ano passado, eu tive a oportunidade de realizar 2 sonhos. Essa senhora é minha mãe, ó. Nem parece, parece minha irmã, não parece? Minha mãe. Esse aqui é meu pai. Essa foto aqui ela é muito emblemática para mim, tá? Essa aqui. Esse aqui é o Arco do Triunfo. E eu me emocionei quando... Ó, tá liberado chorar aqui, tá bom? Nesse evento. Mas eu não vou chorar, tá tudo bem? Vou me segurar aqui. Eu já aprendi que se botar a língua no céu da boca, você consegue segurar a emoção. Mas, cara, isso aqui é emblemático. Sabe por que é emblemático? Porque durante muitos anos, eu vi meus pais brigando por questões financeiras dentro de casa. Durante anos, cara. A gente não vim de família pobre, não tem aquele testemunho, pô, fui drogado, não sei o quê e tal. Não tem essa história bonita, tá ligado? Não tem. Minha família não era pobre, a gente também não era rico. Eu tinha condições de ter uma escola legal, estudei em escola particular e tudo mais. Tinha os brinquedos e as coisas todas que crianças gostariam, enfim. Só que eu via meus pais brigando por questões financeiras. E por algum motivo, que eu também não sei dizer praticamente porquê, mas eu meio que criei uma parada que era como se fosse assim, eu era culpado pelo fato deles me darem coisas boas. Olha que coisa doida, né? Então, todo mundo, até quando tem coisa boa, tem problema, né? A gente é cheio de problema, né? Mas eu criei esse troço, desenvolvi uma gastrite nervosa, fui para médico, não sei o quê. Durante a infância, isso. Não tinha noção. Depois você vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar com essas coisas e tudo mais. Enfim, mas o fato é que eu via meus pais tendo questões relacionadas a isso, a finanças e tudo mais. Isso me impulsionou a buscar algo melhor também e ter uma vida diferente daquela, ao ponto até de ser um cara muito seguro no que diz respeito à questão de finança pessoal, de guardar e tudo mais, ao invés de ir para um outro lado, de gastar tudo, né? Eu acabei indo para esse lado de só querer andar seguro e tudo mais. Isso me foi difícil em alguns momentos, de dar alguns passos maiores no início da jornada. Eu fui resistente a começar a investir em outras coisas, enfim, né? Você vê que eu tive depois eu conto mais detalhes dessa história, mas eu tive uma oferta uma vez no produto do Érico em 2013 e não dei o passo. Aí passou 14, 15, 16, eu não dei o passo, era resistente. Me arrependi pra caramba, enfim, isso é uma outra conversa. E aí, o ponto é, um dos sonhos da minha mãe era conhecer Paris. Minha mãe gosta de moda, ela é uma consultora de estilo e tudo mais. Eu nunca fui muito, né, meio casa de ferreiro espeto de pau, porque eu só gostava de usar moletom, enfim. E aí depois ela melhorou. Esses looks aqui estão bonitos? Tá legal? Alinhado aí? Tá? Então, você é a senhora Dona Ávila aí, responsável por esse negócio. Mas o fato é que ela tinha esse sonho, cara, de ir para Paris. E o meu pai, ele gosta muito da história da Reforma Protestante. E ele tinha esse sonho de conhecer e tudo mais. E olha que doido, né? Esse mundo digital acabou me conectando com um cara que é lá da Universidade de Genebra. E ele é um guia oficial da Universidade de Genebra do tour da Reforma Protestante. Doido, né? E eu coloquei isso como um alvo, como uma meta. Cara, eu vou poder, um dia, eu quero honrar meus pais ao ponto de levar eles para uma viagem. Porque, por mais que eles tenham hoje uma condição financeira melhor do que antes, eles não teriam condições de fazer uma viagem como essa. E ano passado eu realizei esse sonho. E eu falo isso, gente, não a partir de um espaço aqui de querer me gabar, não sei o quê. Não, cara. Isso aqui tem uma representação muito maior. Só que tudo isso aqui foi conquistado com dinheiro. Essa experiência, ela só pôde acontecer porque eu tive dinheiro para pagar esse negócio.
Então, às vezes, a gente fica com uma coisa de, não, eu faço pelo bem das pessoas e tudo mais, e tudo isso é saudável, é bom e é importante. Agora, se você não ganhar dinheiro, deixa eu refrasear, se você não fizer dinheiro, vai ser mais difícil realizar os seus sonhos, ou os sonhos daqueles que são importantes para você. Então, quando eu olho para o viver de recorrência, eu olho para os 21, 50, 100, 250, eu já olhei, e aí abrindo bem o meu coração com vocês aqui, eu já olhei meio torcendo o nariz, sabe? Já olhei assim, 21, 50 mil, 100 mil, para que isso? Ou com algumas desculpas maliciosas, do tipo, faturamento não é lucro. E é óbvio que faturamento não é lucro. Agora, essa construção e esse processo, onde você se empenha em construir o seu projeto, o seu negócio, faz ele ter sucesso, e ter sucesso no mundo dos negócios é fazer dinheiro. E à medida que o seu negócio cresce, você realiza os seus sonhos. Agora, se você tiver o alvo só no número em si, não é que seja ruim, só é pequeno. Eu prefiro que você bote o olho nessas coisas. Qual é o seu sonho, ou um sonho de alguém que é da sua família? Esse é o ponto. Qual é o seu sonho, ou o sonho da sua família? O que você quer conquistar? Quando eu trabalho junto com os meus consultores lá, cara, a gente desenha qual carro que você quer comprar com eles. E olhar para o carro fica mais fácil do que olhar para o dinheiro que vem da matrícula que ele faz. Não é que seja errado, mas é porque só é menor, é pequeno. Esse é o ponto. Você negocia mais fácil quando não está alinhado com algo que você quer conquistar muito. Por que quando a gente quer casar, no meu caso, eu, me desdobrei para trabalhar e uau. Porque eu tinha um alvo que era maior do que a grana em si. Faz sentido o que eu estou falando? Então, essa sessão é para você começar a desenhar os seus alvos. Quais são os seus alvos? Para mim, isso aqui importa. Eu tangibilizo assim. Dar uma vida melhor para minha família. É assim que eu tangibilizo esse meu alvo. Dar uma vida melhor para minha família. É um alvo. Como? Fazendo isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nem gosto tanto de viajar, mas Flávia gosta. Como eu gosto de fazer ela feliz, eu viajo. Estou falando a verdade para vocês, cara. Meu cenário... O meu cenário de paz ideal, meu cenário de riqueza, é eu sentado com a minha poltroninha, na minha poltroninha, com o pezinho para cima, um livro de fantasia medieval e um café. Cara, o churrasco à noite, churrasquinho à noite, carninha mal passada, e tá tudo certo, cara. Eu tô falando a verdade para vocês, eu nunca tive nenhuma ambição, carros importados e tereréu. Cara, não. Mas dar uma vida melhor para os meus é algo que me move. Então, você precisa encontrar o que te move. E eu não estou fazendo de errado quem curte carro importado. O Filipão lá, o Felipe se amarra em carro. Ele tem uma foto de um carro chique lá, no coisa do celular dele. Ele vê todo dia lá. Aquele carro que é o carro de, de R$1 milhão, um carro top, da Land Rover, não sei o quê. Cara, beleza. Não é... Se você curte isso, se isso é uma questão para você, vai nesse lugar. É uma motivação, é uma questão, sabe? Persegue esse alvo, esse objetivo. Agora, você precisa perseguir algum objetivo para que o dia difícil fique mais fácil. Um outro é esse aqui. Esse aqui é mudar para sempre o futuro dos meus filhos. Tangibilizo nessa frase. O que é mudar para sempre o futuro dos meus filhos? Depois que eu me tornei pai, eu comecei a ter um olhar, um ângulo um pouco diferente da vida. Eu comecei a pensar assim, rapaz, agora eu não posso morrer. Pensei nisso. Nunca tinha pensado nisso. O carro anda mais devagar. Não pulei de paraquedas e já estou reconsiderando. Tinha vontade de pular, agora nem tanto assim. Está entendendo? Então, eu comecei a reconsiderar algumas questões, a pensar diferente algumas questões. Um dia atrás, o Noah virou e falou assim, cacete! Aí eu, que isso, meu filho? Não pode falar isso?
Aí ele virou, mas você fala, papai. Cara, 5 anos o moleque. Você fala, papai. Aí eu, você tem razão, né? O papai fala, mas isso é palavra de adulto. Eu falei para ele. A gente começa a medir o que a gente fala melhor, né? Um dia, eu tenho um joguinho que eu gosto, né? Chama Magic Arena. É uma coisa de nerd, tá? Nem precisa pesquisar sobre. Enfim, eu estava jogando lá e tal, aí eu perdi e fiquei apurrinhado, né? Perdi, eu não gosto de perder, tá? E aí, eu ensino pro Noah que a gente não joga para competir, a gente joga para ganhar, né? Aí, eu fui e perdi. Falei, pô, que droga, não sei o quê. E o Noah estava comigo, sentado no colo, ele gosta de ficar escolhendo as cartinhas e tal. Aí eu perdi e falei assim, né? Ah, que bosta também, não sei o quê. Aí ele, papai, a gente não desiste nunca. Aí eu, Ele você que me ensina isso. Então, assim, cara, a gente passa, conforme a gente vai ali, ele vai forjando, a gente vai forjando aquela criança e ele vira uma cópia, ele vai replicando, a gente querendo ou não. Então, mudar o futuro dos meus filhos significou não só o fato deles terem acesso diferente do que eu tive, porque, minha primeira viagem internacional eu fiz com 26 anos de idade. A primeira viagem internacional do Noah foi na barriga de Flávio. E hoje em dia, o Noah acha normal ir para a Disney. E eu fico indignado, porque às vezes ele quer o celular na Disney, e a gente proíbe. Eu e o Flávio, a gente proíbe. Não pode celular no parque da Disney. Por que não pode? Porque, cara, você tem que curtir esse negócio aqui. Só que para ele é normal. E isso é estranho, porque para nós é uma baita conquista. Sempre para nós é e continua sendo, sabe? Eu não perco esse negócio. Tipo, cara, essa perspectiva é algo que eu não quero perder nunca, porque eu sei de onde eu vim. Agora, para ele é normal. Ele vai ter que lidar com outros problemas. Só que ele só vai ter a oportunidade de lidar com outros problemas porque, apesar de eu não ter tido pai rico, eu sou o pai rico do meu filho. Eu me tornei esse cara. E eu não falo isso com juízo de valor, nem nada disso. Mas, cara, eu trabalhei para isso acontecer. E agora eu vou dar a chance dele construir a partir desse lugar. E, obviamente, ele vai ter as escolhas dele. Faz sentido? Essas escolhas dele podem ser escolhas boas ou ruins. Mas a minha parte eu quero seguir fazendo para honrar essa construção. E isso é uma decisão que me motiva. Poder dar um futuro diferente, melhor. Melhor em todos os aspectos. De tempo, de dedicação em casa. A gente moveu nossa estrutura para isso. A gente escolheu não ter babá. É uma opção nossa, não é uma... Também, cara, não faço de errado quem escolheu diferente. Mesmo mexendo e movendo o negócio com 20 e poucas pessoas, a gente organiza os nossos processos de modo que a gente consiga ter um estilo de vida e construir um estilo de vida que coopere com essa nossa decisão. E a recorrência faz parte desse jogo. Então, o que você pode modelar a sua estrutura? E isso motiva a gente a, muitas vezes, vir à noite trabalhando. Faz parte. Para ganhar dinheiro dormindo, você vai ter que virar à noite trabalhando. Faz parte. Entende? Isso, muitas vezes, inclusive, com ele dentro de casa, significa eu falar, filho, papai agora está em reunião, depois a gente brinca. Eu não estou falando aqui de ficar de preguiça no sofá o dia todo com a criança, não é esse lugar. Mas é o lugar de eu estar perto, por exemplo, quando a moça que trabalha lá em casa ajudando a organizar e arrumar, que apesar de não ter babá, a gente tem uma pessoa que ajuda a gente, falar assim, não pega esse dinheiro, que esse dinheiro é sujo. E eu falar, não, dinheiro é uma bênção, não é nada de sujo. Ela ficou até meio assim, mas corrigir em um detalhe que pode parecer idiota para alguns, mas que imprime uma crença na cabeça das pessoas. Aqui não, com ele não. E, obviamente, eu vou errar em um monte de outras coisas. Se eu tenho certeza disso, né? Dizem, nasce uma mãe, nasce a culpa, nasce um pai, nasce a culpa, né? Cara, óbvio, mas buscar ajustar isso, mudar para sempre o futuro deles é o que me motiva. Outro ponto é esse aqui. Construir um negócio previsível, onde eu posso escolher com quem trabalhar e ser amigo dos meus clientes. Eu nunca quis ter um negócio distante dos meus clientes. Eu sou do abraço, cara. Inclusive, quero abraçar todos vocês. Uma dada hora aí a gente vai conseguir fazer isso. Mas o fato é esse. Isso é a minha verdade. Eu não fico... eu tenho um amigo, Robson. Ele, na hora que termina o evento dele, ele faz evento também. Ele quer sair fora, cara. Porque a bateria social dele acaba.
Ele quer só ficar quietinho. Beleza. E aí, ele, quando termina um evento, ele quer vazar. Eu faço diferente. Construir um negócio previsível, ser amigo dos meus clientes, faz parte disso. Ajudar a amplificar a mensagem de pessoas que eu admiro, mentorar e ser mentorado enquanto eu cresço. E, para fechar, levar meus clientes para a eternidade e gerar recursos para missões através das minhas habilidades.